A gente começa aqui hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Então, para dar início, a gente vai conversar com o Sapirã Brito, que é candidato pelo PDT, uma coligação junto ao PR. Então, Sapirã, a gente faz uma convenção e começar perguntando como é que foi a tua trajetória política, se foi antes, já teve militância antes dos partidos ou tu já iniciou em partido político? Né? E quais são os temas que tu destaca na tua trajetória? Bem, eles estão conversando comigo porque eu sou o mais velho de todos. Né? Isso não é desvantagem. Para ele, para vocês que foram jovens, e eu quero dizer que eu também já fui jovem, hoje não sou mais. Mas o fato de ser mais velho me dá o que a maioria dos candidatos não tem, que é a experiência. Eu tenho experiência de vida, experiência de política, experiência de povo, experiência de relacionamento, de administração pública e tudo mais. Então a minha bagagem é razoável em termos de experiência. Eu diria que eu tenho dois tipos de experiência de vivência e de trabalho. É o tipo de trabalho remunerado, trabalho pago, e o trabalho voluntário. Ao trabalho voluntário eu dediquei mais de 50 anos. 50 anos. Sempre entendi, né, que nem o lema do Marechal Cândido Rondon, que quem não vive para servir não serve para viver. Tenho pautado a minha vida assim. No serviço público eu fui assessor do governador Colares, primeiro do prefeito Alceu Colares em Porto Alegre, depois do governador Alceu Colares. Depois eu vim aqui para Bagé, voltei, retornei a Bagé e em 3 governos diferentes eu fui secretário de Cultura. Toda vez que a cultura vai mal aqui em Bagé, chama o Sapirã. Aí o Sapirã vai lá, levanta, pede dispensa, o dispensa e vamos embora. E também fui 4 anos de vice-prefeito. Então são muitos anos de serviço público. Mas o mais importante que eu considero é o voluntariado. Só que antes de entrar para a política, eu fui 15 anos sindicalista. 15 anos sindicalista. Presidente, fundador do Sindicato Estadual dos Artistas e Técnicos, pessoal de cinema, televisão, circo, teatro, dança, música, artes cênicas em geral, mais televisão. E depois fui presidente nacional de todos os sindicatos, quando eu presidi a ANEAT, Associação Nacional de Artistas e Técnicos. Atuei nas diretas, atuei na democratização, atuei na Constituinte, fui recebido pelo presidente Tancredo. O presidente Tancredo morreu, deixou uma comenda que nos foi entregue pelo Sarney. Eu não tenho culpa de ter foto com o Sarney, né? O Tancredo nos deixou e tivemos todos que tirar foto com o Sarney, que representava a nova república. Então, eu tenho trânsito, conheço o meu país muito bem, viajei o país inteiro, algumas passadinhas pelo mundo, e as minhas viagens são sempre produtivas na medida que eu procuro ver o que tem de bom. Eu vou dar um exemplo, eu fui para Paris, enquanto os meus amigos, a minha família ficavam nos bares, nos restaurantes, eu ia lá conversar com os operários, eu ia lá conversar com o pessoal de obra, eu ia lá conversar com os polícias, conversar com o povo, ouvir, né, conversar com os taxistas, arrebentando o meu francês, a maioria não é francês, né, tem muito argelino, muito espanhol, língua espanhola, enfim. Eu sempre, onde vou, colho experiências. As coisas que eu fiz na cultura em Bagé, nada foi inventado. Eu vi em Pernambuco, eu vi no Ceará, eu vi no Rio de Janeiro, eu vi em São Paulo e, evidentemente, apliquei aqui. Porque na cultura, como dizia Lavoisier, né, o pai da química moderna, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então eu posso dizer que tenho uma boa experiência, não só como profissional. Se eu for contar para vocês as atividades que eu já desenvolvi na vida, nós precisamos de 5 horas aqui. Eu fui de tudo, até camelô, né, para defender o sanduíche do dia a dia. Fui publicitário, tive pequena empresa, tive restaurante, fui gerente de hotel, andei, rodei, mexi, mas optei por me dedicar à cultura. Então, bagagem, experiência eu tenho. Tenho o mundo, conheço as pessoas e amo as pessoas. Né? Eu acho que o que há de melhor na face da Terra é o ente humano. Sim. Então a gente vai fazer praticamente 3 blocos, né? Um que tem a ver com o contexto da sua formação e o contexto da candidatura, e depois a gente vai para as propostas, discutir os temas mesmo, né?
Então, esse primeiro é bem curtinho, só para Claro. conhecer melhor. Então, uma pergunta, que como é importante para o coletivo, né, que organiza essa atividade, a gente sempre vai fazer essa pergunta, começa com essa e depois vem essa outra, que é muito importante, que é: quais livros você costuma ler? Ou tem hábito de ler? Tem. Posso fazer uma confissão? Vou fazer uma confissão pública. Eu tenho 4.000 livros, mas tem 1.000 que eu não li. Mas, em compensação, tem uns que eu li 2, 3 vezes. Eu recentemente li pela 3ª vez Dom Quixote de La Mancha. Há uns meses atrás reli o Vermelho e o Negro. Toda hora eu estou relendo. Né? Tem livros que... Porque o livro é assim, ó, você lê a primeira vez, apanha um pouco, apanha 10%. Lê a segunda, apanha 20%. Lê a terceira, apanha 30%. Quanto mais você lê, mais você assimila. E tem livros meio pesados, meio chato de ler. Né? Tem o Ulisses do Joyce, você tem que ter disciplina para ler. O Capital de Karl Marx, você tem que ter disciplina para ler, porque é chato, fadonho, pesado. Mas eu amo os livros, ganho muito livro. Eu acho que eu tenho cada livro, né? Os caras só me dão ou gravata ou livro, enfim, em aniversário. Mas confesso que tem alguns que ainda estão fechados. Porque também nessa história de livro vem muita porcaria, né? Porque hoje é muito fácil de editar. Então os caras te dão desse, daquele, coletânea disso, mas estou bem de livro. Então, tá. Outra questão que o senhor é um dos poucos candidatos que assume para si, diz que é de esquerda, Sim. abertamente. O que representa ser de esquerda no PDT? Porque o outro candidato que toma para si também é o candidato PSOL, o candidato Chico, também diz que é de esquerda. Mas há uma diferença, quer dizer, nítida entre os discursos, né? O que é ser de esquerda no PDT? Qual é a diferença? Não, a diferença entre o socialismo trabalhista, né, e o socialismo puro, digamos, representado pelo Chico, é o radicalismo. Eles só radicalizam. Nós somos um pouco mais flexíveis. Nós somos um partido trabalhista nos encaminhando para o socialismo. Nós somos um socialismo moderno, não aquele socialismo marxista, não aquele socialismo chinês. E eles, não sei, não vou criticar, eles se atêm muito a esses modelos europeus, né? Rússia, orientais como a China e tal. E nós trilhamos um outro caminho, que é o do trabalhismo, que é uma espécie de caminho do meio, que é a conciliação entre o capital e o trabalho. Nós não somos contra o capital, somos contra o capital dispositivo. Agora queremos, porque não existe trabalho se não tiver capital, queremos o capital solidário. Então a diferença é mínima. Agora, somos realmente de esquerda. Hoje, as pessoas inventaram uma coisa. As pessoas não, a direita inventou. Não existe mais ideologia, não existe mais esquerda, não existe direita. Isso é mentira. Desde que o mundo é mundo, e enquanto o mundo continuar mundo, sempre existirá esquerda e direita. Os da esquerda são os progressistas, são os inconformados, os que querem transformar. Os da direita são os que querem manter o status quo, querem deixar tudo como está, o conservadorismo. Então existe sim direita e esquerda. A direita ama o capital selvagem, nós amamos o capital solidário. E aí a direita, envergonhada de ser direita, passou a dizer que não tem mais direita e esquerda. Mas tem esquerda sim. Jesus Cristo era de esquerda. O que tem então de herança na sua candidatura e nas suas propostas do velho Getúlio, trabalhismo do velho Getúlio, do Jango e, parece mais forte, né, o senhor sempre menciona, do Brizola? Tudo. Toda a minha inspiração. A nossa doutrina, quem escreveu foi o Alberto Pasqualini, senador da República pelo Rio Grande. Alberto Pasqualini codificou a nossa doutrina, que é justamente o caminho do meio. Foi baseado no trabalhismo inglês e na encíclica Rerum Novarum do Papa Pio X, parece que é Pio X. Bom, não... Se eu errei o Papa, depois eu me acerto lá com isso. Bom, que é o progresso dos povos. Muito bem. A partir disso, o Getúlio criou o trabalhismo no Brasil, a partir da doutrina de Pasqualini. Para quê? Para evitar, de um lado, o avanço do fascismo, que era a grande moda, porque você jovem precisa saber. O fascismo, o nazismo foi uma moda que pegou forte. O fascismo nos Estados Unidos era muito forte. O nazismo nos Estados Unidos era muito forte. A França caiu de joelhos por Hitler.
enfim, a Europa toda tinha encanto pelo fascismo, pelo nazifascismo. E do outro lado tinha o comunismo radical da União Soviética, da cortina de ferro. Então Getúlio justamente criou o trabalhismo para evitar a tomada, a chegada no poder no Brasil da direita fascista e da esquerda radical comunista. Então, dali, do Getúlio em diante, o Jango, seu herdeiro político, Leonel Brizola, também herdeiro político do Getúlio, vem solidificando essa doutrina, que é a defesa da criança, a defesa do trabalhador em primeiro lugar, depois da criança, depois da mulher, depois do negro, e por aí vão 12 pontos, que é o nosso número, que termina lá na questão do capital internacional, meio ambiente, por aí vai. Então o nosso caminho é esse, a defesa dos fracos e oprimidos. E é o trabalhismo que nos deu tudo isso que nos deu. Você jovem não sabe, mas sabe por que o Jango caiu? Porque o Jango deu 100% de aumento no salário mínimo no governo Getúlio. 100% da noite por dia. Isso deu um choque nos capitalistas. Conspiraram e conseguiram fazer que o Jango fosse demitido do Ministério do Trabalho. Sabe por que deram o golpe no Jango em 64? Porque ele queria fazer as reformas que esse país precisa. A reforma, anunciou a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma educacional, enfim, as principais reformas. No momento que ele anunciou, em 1º de maio, logo ali veio o golpe. Logo ali, abril, 1º de abril, veio, no mês de abril, deflagrou-se o golpe. Nós, trabalhistas, somos especialistas em golpe. Nós somos golpeados no Getúlio, mataram o Getúlio, a conspiração, diziam que havia um mar de lama no Palácio do Catete, tinha lama nenhum, nem água não tinha no Palácio do Catete. Quando do Jango diziam que o Jango queria criar uma república sindicalista, comunista, não tinha nada disso, ficou provado. E o Brizola era tido como isso, como ladrão, como safado, porque o Brizola era inimigo dos Yankees. Esse era o problema. Então, nós golpearam a vida inteira, nós somos especialistas em golpe. E agora, nós da esquerda levamos outro golpe. Porque o golpe se apresenta de forma diferente. Nunca é o mesmo tipo. Uma vez é com os milicos, outra vez é com o dinheiro, outra vez é com o empresário. E agora foi um golpe da mídia brasileira, que é toda de direita. A grande mídia brasileira é toda de direita. Ó, Folha de São Paulo, Estadão, Rede Globo, Revista Veja, me dá vontade de cuspir. Tudo é de direita. Não temos um órgão de esquerda que tenha circulação nacional. E aí, esta mídia, juntamente com os parlamentares, deram um golpe na presidente Dilma. Como se faz para ser um prefeito brizolista num cenário como esse, né, de constante crise e até crise inclusive discursiva, né, com as pessoas se separando, separação bem nítida, né, dos polos, né? Então, como é que o senhor pretende conciliar também, já que não tem uma força, o PDT, tão nítida quanto teve em outro momento, que tinha o Estado, tinha inclusive deputados, né, federais bem reconhecidos em todo o país? O PDT não está muito bem nas pernas, politicamente. Tivemos uma decadência natural em função do crescimento do PT. O PT era novidade, né? E a nossa gente migrou um pouco para a novidade, acompanhou o PT. Então agora o PDT está se reconstruindo. Agora continuamos ficha limpa. Continuamos fora da Lava Jato, continuamos limpinho, seguindo a nossa trajetória. Aqui em Bagé, o que acontece? Tem os partidos, tem um candidato que está aí para brincar, né? Se divertir, fazer blague, ninguém está aí. Né? Mas é uma posição até respeitável, a posição de protesto, tá bem. Depois tem o candidato da situação, que é de esquerda, e tem o candidato PSOL, que também é da esquerda e eu que sou da esquerda. E do outro lado tem o frentão, a direitona. Eles falam em mudança, né? É o caminhão da mudança, já não cabe mais gente. São 14, não sei quantas, às vezes são 13, outras vezes são 16, mas é um mundaréu de partido que não tem nenhuma afinidade ideológica. Um dos males do país é esta quantidade de partidos. Tem 30 partidos, né? Isso tem uma pouca vergonha. Pode ter 150 partidos, como tem nos Estados Unidos, 125 nos Estados Unidos. Só que direito a fundo partidário, direito a espaço de televisão,
etc, etc, tal, só os grandes partidos, democrata e republicano. Aqui não, aqui nós escolhemos assim. Então, tá aí a direita, que se diz favorita, vamos ver, abrir a urna, e tem a esquerda dividida, infelizmente a esquerda dividida, porque diz a lenda política que a esquerda só se junta na cadeia. Mais ou menos continua coerente. Perde, mas continua coerente. Sim. Uma questão também que foi pontuada aí pelo grupo, que para ser realizada, é o seguinte: o senhor buscou apoio do PSOL, o senhor até colocou isso no último debate numa rádio local, e do PSOL e do PP, que são dois partidos antagônicos, aparentemente, né, no discurso. Por que o senhor fez essa busca de partidos que parecem tão distintos um do outro? Não, ninguém pode afirmar, foi um equívoco do jornalista, ninguém pode afirmar que eu falei com um membro do PP. Nunca falei com um membro do PP. Nunca. O jornalista diz assim, o PP já lhe procurou? Eu digo, não, a mim não procurou, mas vão lhe procurar. Tudo bem, vou receber delicadamente, cortesmente, mas o PP é o antagônico ao PDT em Bagé, é muito peculiar, né? De um lado tem Vargas, do outro tem Guanaco, para essas angústias. O Guanaco é a Arena, o PDS, o PP, enfim, pá. E do outro lado tem o Luiz Alberto Vargas, que é o PDT. Muito bem, são os antagônicos. Não procurei o pessoal do PT, nunca tive nenhuma relação política, tenho social, mas política com nenhum membro do PP. Procurei o PSOL por isto, preocupado com a divisão das esquerdas. Porque quanto mais as esquerdas se dividirem, mais aumenta a chance do candidato da direita. Tratei este assunto com o Mário Pinheiro, o presidente, não tratei com o Chico ainda não era candidato, tratei com o Mário. O Mário foi receptivo, mas tinha que levar a consulta ao grupo, diretório, não sei se é diretório ou comissão provisória, mas tinha que levar à direção. Muito bem, fiquei aguardando. O PR me procurou. O PR, que não é tão direita assim, é mais, né? Teve com Lula, José de Alencar foi quem fundou o Partido da República, não é tão direitão, é palatável. Aceitei o apoio do PR porque eu precisava de espaço na televisão. Eu precisava de tempo na televisão. Como o PR dobrou meu tempo na televisão, senão eu teria o mesmo tempo do Zoinho. Né? Eu só ia dizer aquilo que o pobre Zoinho diz. Eu sou Zoinho, vou ser prefeito, né? É muito pouco tempo fazer tudo que eu vou fazer na prefeitura, meu nome é Zoinho, vou te imitar. E eu teria que fazer a mesma coisa. Então eu aceitei o apoio do PR e agora lá também. É chapa pura. A chapa é trabalhista. Sapirã, Brito e Bia Lameiro. Chapa pura. Trabalhista. PDT. O PR veio com apoio. Sim. Aproveitando o gancho do PR, o PR ele esteve no governo anterior, aliás, no governo atual, ele não se retirou o governo, na Secretaria de Transporte e Circulação. Tem mais a do interior, viário do interior, né? Tem vários cargos em funções. Então, o PR, o seu representante, defendia o sistema coletivo de transporte público, né? E o senhor, então, busca uma outra alternativa que seria mais sustentável, né? Que o senhor vem colocando. Qual seria, então, uma alternativa melhor para o transporte coletivo e para a mobilidade urbana? Tem uma série de perguntas, depois a gente continua, mas para começar, essa é a primeira pergunta. Eu quero dizer que nem o PR, nem o PDT vão ditar as cartas. Né? Eu tenho um compromisso com ambos os partidos de governar com os partidos, tendo quadros dos partidos, e se não encontrar quadros qualificados dos partidos, vou buscar na sociedade, independente de filiação, independente de ideologia. Quero governar com a sociedade, através de conselhos populares, através de conselhos superior, enfim, governar com a cidade. Porque um prefeito não é prefeito de partido, ele é prefeito da cidade. Acabou o episódio eleitoral, ele é prefeito de todos. Pois bem, eu tenho muitas preocupações e quando vice-prefeito tentei mexer no sistema de transporte. Tem várias coisas que tem que ser feitas. Primeiro, tem que se revisar esse contrato, essa licitação. Esse contrato tem vigência e que será renovado ou não o ano que vem. O ano que vem acaba o tempo do contrato, da licitação, da concessão,
E a prefeitura pode ou renovar ou abrir uma nova licitação. Pois bem, o que está acontecendo hoje? As duas empresas que assumiram o transporte coletivo em Bagé não cumprem 40% do que está contratado. Falta cumprir 40% do que está contratado. Eu não vou entrar em detalhes para não esbichar muita conversa. Então, essas empresas serão chamadas. E nós estamos estudando, não temos uma definição. Provavelmente, muito provavelmente, a gente tem que abrir uma nova licitação. Uma nova licitação, porque está aviso que se não cumprir nesses 10 anos, não cumprirão nos próximos 10. E aí vamos fazer um contrato mais rigoroso. E eu não entendo, não consigo entender por que o Dudu, por que a administração não cobra esses 40% que estão faltando no cumprimento do contrato. Não entendo. Entendo, mas faço que não entendo. Nós temos que tirar principalmente os ônibus do centro. Os ônibus têm que ter terminais, não custa um pouquinho o cidadão vir do bairro e andar 3, 4 quadras, não custa. Necessariamente o ônibus não precisa passar na frente da porta dele, da casa dele. Como necessariamente o ônibus não precisa passar na frente do mercado ou da loja que ele vai ir. Ele pode caminhar um pouquinho. Temos que tirar os ônibus aqui desse perímetro central. Temos que realocar os táxis, que estão tudo ali tomando conta da Praça Silveira Martins e matando a Praça Silveira Martins. Temos que colocá-los em pontos diversificados, como em tudo que é capital, tudo que é cidade grande. Tem pontos com 6 táxis na esquina, 3 esquinas depois tem pontos com 2 táxis e por aí vai, espalhado. E não aquele aglomerado que mata a praça. Tem muita coisa para fazer no transporte coletivo. Tem que implantar o transporte seletivo, que está no contrato, que as empresas aqui não cumpriram. E tem que pedir, talvez seja um ponto que Bagé tenha que fazer um rodízio. Carros de placa tal rodam tal dia, carros de placa ímpar rodam segunda-feira, terça rodam as placas de número par. Por quê? Porque a cidade está assombrada, tomada, tem 60 mil automóveis. E hoje virou assim, ó, cada família tem o seu carro, o carro do filho, o carro da sogra, o carro da vovó, é uma exclamação, tem carro demais. Temos que estimular a bicicleta, minha gente, as ciclovias. Bagé é desprovida, não foi planejado para isso. Temos que melhorar, temos que fazer as pessoas economizarem, fazer exercício e desafogar o trânsito. Tem N coisa para fazer em termos de mobilidade urbana, inclusive a pavimentação, que é um tópico especial, que tem que ser revista, que tem que ser alterado, tem que ser mexido.